abençoe a sua vida e a sua família. Eu sou o pastor Isaías, diretor da Faculdade Vitória em Cristo. E nós estamos em mais um FVC News, um programa da nossa faculdade que traz para você informação e conhecimento. E no FVC News de hoje nós vamos conversar com o pastor Gilson Paulo, um amigo, um pastorzão, um mestre, um ensinador da palavra da melhor categoria. Pastor Gilson está com a gente em vários projetos, já também participou de outros FVC News e hoje nós vamos falar sobre dois temas. A conversa vai girar entre as categorias da teologia e também sobre cristologia, a importância do estudo da cristologia para o cristão. Fique atento e não perca essa grande oportunidade de aprender um pouco mais da palavra de Deus. Indicou, matriculou, ganhou. Como é que funciona? Você indica um amigo ou uma amiga sua para fazer um desses três cursos. Ou o nosso seminário teológico, ou a nossa graduação em teologia, ou a nossa pós-graduação em teologia bíblica. Se o seu amigo ou amiga se matricular, você ganha um curso livre da Faculdade Vitória em Cristo de presente. E você ainda pode escolher esse curso. É claro que fica sujeito à disponibilidade de matrícula, mas nós temos diversos cursos, uma lista bastante extensa que você pode escolher aquele curso que você mais deseja fazer. Não perca tempo. Acesse o nosso site, faculdadevitoriaemcristo.org, preencha o formulário, indique o seu amigo e, se ele se matricular, você ganhou um curso de presente. Estamos aqui com mais um FVC News para abençoar a sua vida e eu falei para você que eu ia receber novamente um pastorzão, meu amigo, professor, companheiro, está em todos os projetos da faculdade e cada vez mais envolvido. Eu já falei para ele que eu acho que eu vou assinar a carteira dele como professor da faculdade para ele ficar aqui o tempo inteiro com a gente. Pastor Gilson, para abençoar a nossa vida nessa oportunidade. Seja bem-vindo, meu amigo. Pastor Isaías, mais uma vez aqui, minha alegria, minha honra de participar aqui dos eventos da faculdade, ser amigo do Senhor, né, uma alegria descomunal. Eu me inspiro no Senhor pela dedicação. Já falei aqui uma vez já, inclusive, né, estou aqui repisando porque é verdade. A gente percebe, inclusive, a verdade, quando alguém fala, se ela é repetida ao longo das falas, essas falas espontâneas, soltas, que é o caso agora. Eu tenho uma apreço pelo Senhor, pela sua família. E a minha oração é cada vez mais de fato que está envolvido com a faculdade, participando, com o objetivo exclusivo de colaborar, né, com o reino de Deus, ser bênção para a sua vida, para que possamos crescer e servir a Deus com alegria e estarmos aptos para toda boa obra, que é a proposta de Paulo, né? Esse ministério do ensino é tão dominante e, né, inspirador que ele consome nossa vida como um todo e fazemos com prazer. Aí nos oferecemos como libação diante de Deus, pensamos unicamente em abençoar as pessoas, né? E para mim é uma alegria. Amém, meu amigo. Saiba que a recíproca é verdadeira. Você é uma pessoa muito querida e também uma pessoa que eu admiro bastante pela sua postura, pelo seu posicionamento, a sua seriedade em tudo que você faz. E é por isso que você está aqui com a gente. Oh, benção, maravilha. Tem que servir, né? E servir com alegria. É desse jeito. Não é somente servir com alegria. E servir com alegria, ela demanda minimamente compromisso, responsabilidade, seriedade, né, pastor? Porque, ao fim e ao cabo, fazemos para Deus. Sim. Se é para Deus, tem que ser com excelência. E essa excelência, é claro, dentro daquilo que podemos fazer, cada um no seu nível, na sua realidade, mas sempre fazendo o melhor. Eu procuro fazer isso porque tem Deus no processo, tem o nosso nome, tem o nome das pessoas, tem a porta aberta, assim, eu vivo com compromisso, né? E quem pensa assim, mesmo indo aos poucos, Deus abre a porta, as coisas acontecem porque são sementes plantadas e Deus se encarrega em honrar. Deus cuida. Isso aí. Deus cuida. E duas coisas importantes. Primeiro,
que seremos julgados por tudo. Né? Não, assim, tem esse aspecto da perspectiva da eternidade. Exatamente. Né? E é ele quem vai nos dar o galardão de tudo aquilo que nós fizemos. Eu li um livro do pastor John Bevere nessa linha, né? Fazemos aqui agora, mas sempre na perspectiva da eternidade. E aí, assim, para além do que fazemos aqui agora, tem um aspecto ainda do pós-túmulo, né? Que legal. Né? E já estamos até encaminhando para o nosso tema de hoje, que hoje nós vamos conversar sobre cristologia. Né? Cristologia é um tema importantíssimo da teologia sistemática. O pastor Gilson gravou para nós essa disciplina. Ela está como curso livre, né? Você pode fazer o curso de cristologia com o pastor Gilson pela Faculdade Vitória em Cristo. É só acessar o site, vai lá na aba cursos e você vai encontrar o curso de cristologia. E também esse mesmo curso faz parte da grade do nosso seminário teológico. O segundo ano é dedicado à teologia sistemática e uma das disciplinas é cristologia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí sobre esse tema tão importante. Assim, eu sou um amante da teologia bíblica, mas também da sistemática, porque uma coisa leva a outra, né? Assim, claro que a teologia é um ramo extremamente elástico, amplo, tem várias vertentes, mas todas elas devem nascer do contexto bíblico. Deixa eu até fazer um parênteses, já que você falou que é um amante da teologia bíblica, mas que leva a sistemática. Talvez quem está nos assistindo não saiba bem a diferença. Explora aí um pouquinho o conceito de bíblica e sistemática para o pessoal. Existem várias formas de classificarmos a teologia, várias formas. Dentre elas, uma que divide em 5 ramos principais, que é a teologia exegética, a teologia bíblica, a teologia histórica, a teologia prática e a sistemática. A exegética é aquela parte da teologia que se preocupa em interpretar o texto. E ela é formada por várias disciplinas, como exegese, hermenêutica, crítica textual. São ferramentas que visam exatamente esse papel de interpretação, né? As línguas originais, enfim, né? A parte de interpretação. Daí a ideia de exegética. A teologia histórica é aquela que se debruça sobre questões históricas, sobre o desenvolvimento do pensamento da doutrina, porque salvação, por exemplo, ela tem uma forma de pensar, tem a parte bíblica, que é a parte que nós dotamos enquanto regra de fé e prática, mas o pensamento em si, ao longo da história, ele tem ênfases diferentes, se desenvolve, muda, de modo positivo, negativo. Então você percebe essas nuances, essas mudanças da doutrina ao longo da história. E bem como também a história da igreja, da instituição. Então tudo que envolve esse desdobramento do pensamento ou da própria instituição igreja, teologia histórica. Teologia prática é aquela que se preocupa com o dia a dia da igreja, ou do fazer cristão. As questões de fato concreto, né? Como evangelização, missões, a própria questão da educação, ética cristã, homilética, liturgia, são elementos que o ministro ou a pessoa utiliza no dia a dia. Daí a parte da teologia chamada prática, que é a teologia da ação, que fazemos de fato. E também envolve, claro, né, a tal teologia ministerial que está correlacionada à teologia prática. A teologia bíblica é a parte da teologia que se debruça sobre a Bíblia. Teologia do Antigo Testamento, Novo Testamento. Aí estudamos sobre o conteúdo dos livros, os autores, contexto histórico, tudo vinculado ao livro em si. Daí teologia bíblica, do Antigo ou Novo Testamento. Você pode aí, claro, aqui é uma ideia assim, né, abrangente. Cada uma desses ramos você pode subdividir. Teologia bíblica focado no Pentateuco, nos livros históricos, nos poéticos, nos proféticos, nos menores e maiores. Aí você pode pensar, até subdividir e ser especialista num escritor, por exemplo, um especialista em Ezequiel ou Daniel, que tem esse viés mais escatológico, né? Assim, aí você percebe que tem um mundo, né, nesse universo. E a teologia sistemática, ela é de fato importante também, porque ao mesmo tempo que ela organiza, sistematiza os saberes de outras teologias, ela busca estabelecer um padrão doutrinário. E um cristão sadio, ele precisa minimamente ter uma espinha dorsal bíblica consistente que o faculte uma boa visão ou compreensão doutrinária, que está vinculada à nossa fé. Um cristão que não saiba minimamente definir as suas doutrinas,
Aí está assim, difícil, né? É preciso ter essa espinha dorsal bíblica e doutrinária bem definida. E a teologia sistemática, como ela visa agrupar, reunir, organizar o pensamento e ao final dar um parecer, daí às vezes se confunde com teologia dogmática. Né? Claro que pensar que o que é um dogma, cabe também aqui uma discussão sobre o que é dogma, doutrina, costume, assim, é uma questão também que o amo tem nesse sentido, mas ao fim e ao cabo, quem não tem uma boa definição doutrinária, dificilmente consegue, inclusive, identificar até as heresias. Exato, eu ia tocar nesse ponto, né? E pensa, né, que onde as heresias nascem, né? No campo da sistemática. E pensando em heresia, a heresia tem um mal terrível contra a igreja, porque ela atinge primeiramente a unidade da igreja. Porque a heresia ela acaba assim, criando seitas. E as seitas são partidos que fragmentam, que dividem. Uma vez dividido, enfraquece. Não é à toa que Paulo, inclusive, escreveu a sua carta a Timóteo, a segunda carta, ele trouxe à tona o papel de Himeneu e Fileto, duas pessoas que estavam no contexto da igreja, cuidado com as suas palavras. Elas corroem como um câncer, como gangrena, né? Porque diziam que já havia acontecido a ressurreição e por conta disso muitos se apostataram da fé. Então, nesse aspecto, um pastor, um cristão, um servo de Deus precisa minimamente ter um bom conhecimento sobre doutrinas. E pensar sobre doutrina, pensar quem é Deus, quem é pecado, salvação, Cristo, que é aqui o tom da nossa conversa inicial, né? Que legal. Já está aprendendo muito você aí. Já teve uma aula sobre as categorias teológicas, muito interessante. Minimamente. Muito bom. Mas vamos para o nosso tema, que é Cristologia. Fala aí um pouco para nós do que você ensinou nessa disciplina, quais são os principais pontos. É claro que não dá para ministrar tudo sobre Cristologia aqui, é só uma introdução, só um falar sobre o tema. Isso. Aqui vale ressaltar que somos cristãos, né? Cristãos. Um Cristo em miniatura. Como eu posso me intitular cristão se eu não sei quem é Jesus? É tão poderoso isso que o próprio Jesus estava preocupado em relação ao que eles pensavam sobre ele. O que as pessoas dizem quem eu sou? Uns dizem que é Jeremias, João Batista que ressuscitou, um profeta e tal. Beleza, e vocês? E vós? O que dizeis que eu sou? Então perceba que é uma questão fundamental, porque Cristo ele é o eixo principal da revelação de Deus. Todo o Antigo Testamento, aqui em linhas gerais, ele serve de base para o advento de Jesus. Ele é a preparação para a vida de Jesus. Perceba, pastor, pensando em termos de composição literária, aí tem um caso aí, 1.500 anos de literatura, 1.000 anos de literatura, pensando que Moisés começou a escrever em 1400 a.C., e você tem o último profeta, que é Malaquias, em 400, 1.000 anos, né, de período literário. Não somente pensar em termos de história, pensar em termos de Adão, pensar em Noé, os patriarcas de Abraão, aí sim, é um laço gigantesco de tempo. Todo esse processo, Paulo chama de aio, condutor, um pedagogo, um período preparatório para a vida de Jesus, porque Jesus é o eixo principal da Bíblia. Sem dúvida. O Antigo Testamento aponta para ele, o Novo se desenvolve tendo ele quanto eixo principal, porque os evangelhos, né, manifestações de Jesus, Atos, essa expansão da fé cristã, as epístolas, explanação da fé cristã, e Apocalipse, a consumação. Tem preparação, manifestação, expansão, explanação e consumação. Tudo pensando em Jesus, porque Jesus ouça-me aqui, ele é a pessoa da salvação e a salvação em pessoa. Que coisa linda. O que Deus queria, o que Deus revelou para nós, revelou como intento, nos salvar. E a salvação acontece em Jesus, porque ele é o Yeshua, é o Salvador, é a salvação, é a pessoa da salvação. Portanto, pensar em Jesus é pensar na nossa salvação, que é o bem maior. Na verdade, inclusive, até mesmo o anjo disse que ele veio, né, para salvar o seu povo dos seus pecados. Não existe como ter uma vida intensa, perfeita, com paz, com Deus, sem a pessoa de Jesus. De sorte que um cristão precisa, de fato, saber quem é Jesus. E ao saber, adorá-lo. E ao adorá-lo, na beleza da sua santidade. A nossa vida deve ser eminentemente cristocêntrica e cristológica. Estamos perdendo, às vezes, passando muito tempo, em oportunidades mil, de focar outras questões
e esquecermos que a nossa centralidade de fato é Jesus. Paulo foi tão taxativo nesse plano revelatório de Deus paulatino e progressivo, ele afirmou e ensinou que o ponto principal, o zênite, o ponto máximo, o ápice da revelação aconteceu com Jesus. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Assim, e o autor se na mesma linha. Havendo Deus, antigamente, dito aos pais de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos propôs o seu Filho. Então perceba que o olhar principal nosso, é para Jesus. Eu aqui aconselho, não só porque sou eu professor, aconselho você a fazer o curso sobre Cristologia e saber quem é Jesus. E que esse curso sirva de um start, de um ponto emergencial, um início de uma caminhada que usará a sua vida inteira e também a eternidade para saber quem é Jesus. Né? Coisa linda, hein? Coisa linda. Gente, tem muita coisa para aprender, né? Nosso programa, ele é um programa rápido, a gente já falou bastante hoje e queremos te incentivar, como o pastor Gilson acabou de falar com você, né? Estude, vá lá, se aprofunde no conhecimento da palavra de Deus, aprenda mais sobre Jesus, porque a sua vida vai ser edificada e você vai ser capacitado para servir no reino. Meu amigo, suas despedidas. Que a bênção de Deus esteja na tua vida e que essa bênção, essa intervenção te conduza a conhecer Jesus e, conhecendo, servi-lo, porque a riqueza da vida consiste exatamente em amar aquele que vive e reina para sempre. Deus abençoe sua casa e sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo FVC News.